Olá, bem-vindos à segunda unidade da disciplina de Fundamentos de Educação Bilíngue de Surdos. Eu espero que vocês estejam lendo o material e gostando do que a gente tem produzido para vocês. É importante que vocês vão até o fórum, participem, perguntem, discutam aqui nessa nossa disciplina. E o tema da segunda unidade é sobre o processo de aquisição de linguagem, tanto da Libras quanto do português, o português na modalidade escrita, e suas diferenciações. Lembram que na primeira unidade, na primeira aula, a gente discutiu sobre a primeira e a segunda língua e que há distinções nesse processo? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O desenvolvimento cognitivo de qualquer ser humano vai depender principalmente de um ambiente linguístico que vai oportunizar a aprendizagem, estimular a aquisição de uma língua. Mas como isso se dá com as pessoas surdas? A gente precisa pensar que ela deve acontecer no tempo certo, obviamente. A gente sabe também que boa parte das famílias que os surdos nascem são famílias de ouvintes, com pessoas que não sabem Libras, as pesquisas já evidenciam isso. Então, é importante que a gente oriente essas pessoas, né, em relação a Libras, para que elas a reconheçam e valorizem. E principalmente para que elas entendam que é preciso que o processo de aquisição aconteça no tempo certo. Se a criança surda conviver com surdos adultos ou ouvintes que são fluentes em Libras, elas têm o processo de aquisição de linguagem de forma muito rápida, como acontece com as crianças ouvintes. Mas se a criança não tiver contato com a língua de sinais, esse processo vai ser tardio e vai haver um prejuízo na cognição dessa criança. Também o processo de aquisição de linguagem. Há informações que a gente precisa entender de forma mais clara. Porque o que acontece? Os ouvintes, eles têm um contato com a língua de forma mais natural no sentido do ambiente, que há toda uma sonorização ali que promove e estimula essa aquisição. No caso dos surdos, é importante a gente fazer um estímulo visual, conversar muito com essa criança, estimulá-la a partir do diálogo e ela vai conseguir se desenvolver, porque a experiência dela é mais a partir da visualidade. Se a gente sabe que se a gente tem uma primeira língua estruturada, isso vai dar suporte para a cognição, para a memória, para a organização do pensamento, para a aprendizagem de conceitos abstratos, e para que a criança possa ter uma participação mais ativa nas interações sociais. E isso vai oportunizar que a criança se desenvolva. Também a gente precisa lembrar que como é que se vai dar esse processo na escola? Às vezes em casa ela já tem uma boa aquisição de linguagem, né, um processo ali acontecendo, mas os professores precisam compreender que o conteúdo precisa ser oferecido para essa criança na língua dela. Por isso também que o currículo ele precisa ser pensado na língua de sinais, como ela vai ser valorizada, os conteúdos vão ser ensinados para essa criança, e também o contato com a língua, se ele não acontecer, essa criança ela vai tendo limitações na sua memória, isso vai influenciar então na sua cognição. Por isso, na escola precisa sempre haver a valorização da Libras, especialmente que tendo pessoas sinalizantes ali com aquela criança. Então, isso é para a gente ver a importância que tem o ambiente linguístico para estimular a aquisição da linguagem para as pessoas surdas. Importante que a gente pense
Na escola, por exemplo, se a gente pensar na escola inclusiva, será que ela oportuniza essa aquisição acontecer? Por isso, a educação bilíngue precisa ser ampliada, né? Precisa crescer as escolas bilíngues no Brasil, que é para que dê oportunidade para que os surdos se desenvolvam plenamente. Pensando que é necessário que os professores sejam fluentes e deem suas aulas diretamente em Libras, como língua de instrução. Esse ambiente, então, em que as pessoas usam Libras, tanto os professores quanto né, os alunos, vai estimular o crescimento, né, a ampliação e a valorização da Libras. E as principais estratégias que a gente tem que pensar, que podem ser usadas na sala de aula, é o uso de imagens, de recursos visuais, porque esses materiais, eles vão complementando, né, para que os surdos possam depreender, assimilar os conceitos, os conteúdos em Libras.